Meus amados irmãos, na sequência do livro de Atos aqui, nós vimos que o nosso Cristo, que foi ressuscitado, ele continua a sua obra através da vida da igreja. A gente precisa entender que a igreja é a continuação da obra de Cristo. E entre os 7 escolhidos anteriormente, da passagem anterior, do capítulo 6, tinha um homem chamado Estevão. Qual era a posição dele na lista? Vocês já perceberam? Veja o verso 5 do capítulo 6 de Estevão. O parecer agradou a todos a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele era o primeiro da lista de que foi eleito. E o primeiro da lista, já foi dito sobre ele, que era um homem cheio do Espírito Santo. Entre os 7 escolhidos para servir, surge Estevão. E ele vai agora se transformar, depois, lá no capítulo 7, na próxima pregação do outro domingo, ele vai se transformar no primeiro mártir, um homem que em Cristo vivia de maneira plena. Então é por isso que nessa manhã eu escolhi esse tema, Estevão em Cristo. Estevão viveu em Cristo. A expressão em Christ, ou en Kyrios, no grego, aparece quase aproximadamente 167 vezes no Novo Testamento. Você sabia disso ou não? Ninguém pode viver uma vida cristã se não for em Cristo. Se não for nele. É por ele. É por meio dele. E é para ele todas as coisas. Então a gente não pode viver uma vida cristã se não for dessa maneira, em Cristo. E é isso que a gente vai ver. Estevão tinha uma vida em Cristo. Sua vida e a sua morte nos revelam como é viver em Cristo. Não é apenas crer nele, mas refleti-lo, mostrá-lo em todas as nossas atitudes, mostrá-lo nas nossas ações, na forma que a gente se relaciona com as pessoas, na forma que a gente glorifica o nome de Deus, na forma que a gente adora, na forma que a gente se relaciona com a esposa, com o marido, com os filhos. Será que tudo isso que nós estamos vivendo reflete mesmo que nós estamos vivendo em Cristo? A vida de Estevão não é marcada pelo sucesso terreno. Veja, você sabe de onde Estevão veio? Nem eu. Você sabe qual era a família dele? Nem eu. Você sabe qual era o sobrenome dele? Tem sobrenome dele aqui? Não. Não importa. Não é uma questão de sucesso terreno. Não é uma questão de quantas empresas que eu toco e tenho. Não é uma questão de quanto a minha conta bancária é rentável. Não é uma questão de quanto eu sou homem de sucesso nos meus negócios. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo na vida cristã é quanto eu e você refletimos Cristo em todas as áreas da nossa vida. Esse é o objetivo da vida cristã. É isso pelo qual a gente busca. Tem que ser isso pelo qual a gente respira e vive. Depois que nós nos encontramos com o Senhor Jesus, não é mais quanto eu sou um homem de sucesso, ou uma mulher de sucesso, o quanto eu consiga chegar mais longe, não. É o quanto eu sou mais deep, mais profundo no relacionamento com Ele. Essa é a nossa meta, meus irmãos. E é sobre isso que nós vamos ver nessa manhã. Veja, a vida de Estevão aponta para isso. Aliás, nem sabemos a sua origem, nem seu sobrenome, mas a vida de Estevão é marcada por uma profunda identificação com Cristo. Veja só, ele faz sinais e prodígios, Cristo fez sinais e prodígios. Ele é acusado falsamente, Cristo foi acusado falsamente. Ele mantém um rosto sereno, como de anjo, Cristo manteve o rosto sereno até na perseguição diante de Pôncio Pilatos e de todos. E no capítulo seguinte, ele morre perdoando. Se lembra? Que quando ele está sendo apedrejado, no capítulo 7, nós vamos fazer a exposição no próximo domingo, ele diz assim, Senhor, perdoa, que eles não sabem o que estão fazendo. Quem fez isso? Estevão, espelho. Ele reflete Cristo. E a pergunta é, o quanto eu tenho refletido? O quanto você reflete Cristo nas suas ações, nas suas atitudes. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. O apóstolo Paulo disse que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o grande princípio aqui. Aqui a nossa vida cristã deve ser baseada em Cristo Jesus. E vamos ver então algumas características desse viver de Estevão em Cristo Jesus. Primeiro,
quem vive em Cristo, quando a gente vive em Cristo, sempre há graça e poder. Veja o verso 8 aí da sua Bíblia. Capítulo 6 de Atos, verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Cheio de graça e poder. O que isso realmente significa? A palavra aqui, cheio, indica a plenitude. Está tão cheio que está transbordando. Essa ideia de que está saindo naturalmente de todo comportamento, de toda fala, de toda atitude. Ele está cheio de graça. O que é essa palavra graça aqui? Cariz, do grego, que significa um favor que ele foi alvo. Mas tudo bem, mas pastor, se ele é cheio de graça, eu também não sou, também não fui alcançado. É verdade, por isso que a melhor interpretação dessa dupla que aparece aqui, graça e poder, não é quanto a gente recebeu de graça, é quanto a gente está dando, enquanto a gente está demonstrando graça. Quando o texto diz que Estevão era um homem cheio de graça, é porque ele está demonstrando isso na sua atitude, está sempre favorável às pessoas. Não é o quanto a gente recebeu, graça todos nós recebemos. Recebemos muita graça vindo da parte de Deus, é verdade. Coisas extraordinárias Deus tem feito na nossa vida, não apenas nos salvou, mas nos mantém. Cada perigo na sua vida é ou não é, meu irmão e minha irmã? Cada situação que a gente disse, agora não tem mais jeito não. Daqui a pouco ele prepara tudo, cheio de graça, manda alguém, abre portas que a gente não estava esperando, indica caminhos e a gente continua. A graça é manifesta o tempo todo nas nossas vidas pela obra maravilhosa do Senhor. Amém. Mas e quanto nós estamos sendo graciosos com os outros? Quando o texto diz que ele era um homem cheio de graça, não é porque ele recebeu mais graça do que eu e você, não, é porque ele está dando. Está ofertando graça. E poder, pelo amor de tudo, lembre-se sempre, poder aqui não é uma questão de poder espiritual. O termo poder em Atos dos Apóstolos, já expliquei isso. O termo poder não é quanto eu determino, não é quanto eu ordeno, não é quanto eu mando o demônio embora, a doença sair. Não é isso. Qual é a primeira vez que a palavra poder reaparece no livro de Atos dos Apóstolos? Capítulo 1, verso 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para que eu expulse demônios? Para que eu determine que a pobreza vai embora? Para que eu determine que a doença vai embora? Para serem minhas testemunhas. Poder aqui em Atos dos Apóstolos significa serviço. Sabe quem é mais poderoso? Quem está servindo mais. É. Por isso que o nosso Cristo é o exemplo maior de poder, porque ele fez o serviço que eu e você não podia fazer. Ele foi na cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados. Então, poder nas Escrituras, sobretudo no livro de Atos, significa mais serviço, servir mais. Não é quanto eu tenho capacidade de expulsar demônios. Não é quanto a minha oração é poderosa. Tem poder? Então, tem serviço. Recebereis poder para ser o quê? Minhas testemunhas. É isso que o texto está dizendo. Ele é um homem cheio de graça, ele lida com a graça com os outros, mas ele é cheio de poder, ele serve bem a todas as pessoas. A conclusão do verso 8. Fazia prodígios e grandes sinais, lembre-se, ele era um diácono, isso era o certificado de que eles pertenciam à obra do Senhor, não somente ele fez, Filipe também. Então, lembre-se disso, isso era um momento ocasional da mudança do modelo veterotestamentário para o novo. Jesus estava assunto aos céus, agora os primeiros discípulos precisavam reproduzir, em certo sentido, a obra do Senhor Jesus, para que eles pudessem serem cridos como alguém que vinha da parte de Deus. E Estevão fez esses sinais, esses prodígios, sim, miraculosos, maravilhosos, como os apóstolos também fizeram. Não eles fizeram, mas o poder que atuava neles, o poder do Espírito Santo de Deus, realizando essas grandes obras. Pastor, de alguma maneira a gente não consegue reproduzir esses sinais, e esses grandes sinais e grandes prodígios? Nós fazemos isso todas as vezes que servimos uns aos outros.
Todas as vezes que anunciamos a palavra do Senhor, sabe qual é o prodígio que acontece? Muita gente está sendo convertida pelo testemunho do Evangelho, que vem através de você, mudando de vida, deixando de ser o que era. Isso é grande. Isso não é pequeno. Quando o Evangelho é anunciado, através do seu testemunho, pessoas deixam as vidas que elas estavam vivendo e se voltam para Cristo. Isso é grande, isso não é pequeno. Ou você só acha que é poder na hora que o céu treme, as nuvens se escurecem, você sente uma voz. Não, nós continuamos fazendo os prodígios e sinais do reino do Senhor. A gente continua orando e gente continua se convertendo. A gente continua orando, gente continua sendo curada. Quantas pessoas que a gente ora e não são curadas também, outras não. Mas aí tudo debaixo da vontade do nosso Senhor. Então é isso que a gente precisa entender. Aqui o Estevão está cheio de poder e cheio de graça nesse sentido, de dar essa graça, de ter um favor imerecido. Então, mas só pode viver isso quem está em Cristo Jesus. Só pode ter essa relação íntima de graça e poder quem está em Cristo Jesus. A verdadeira força espiritual nasce da união com Cristo. Quem vive em Cristo tem poder para servir, tem poder para amar, tem poder para preservar. Eu vejo alguns irmãos dizendo assim, quando eles olham para a situação de algumas pessoas, que eles veem a situação que elas estão sofrendo e mesmo assim continuando a dar testemunho. Já ouviu alguém dizer para você, dizer assim, eu acho que eu não consigo, pastor. Eu olho para a vida daquele irmão, daquela irmã, eu digo, não, eu não conseguiria não. Você acha que eles estão conseguindo por causa de quê? Vocês acham que eles estão conseguindo enfrentar um câncer terminal e ainda assim glorificar a Deus? E quando você já foi alguém que está com câncer terminal, eu já tive essa oportunidade, esse prazer, esse privilégio de visitar alguém que está em câncer terminal e eu achando, meu Deus, qual é a palavra que eu vou dizer? Meu Deus, o que é que eu vou dizer para a pessoa que eu estou sabendo que ela vai morrer daqui a poucos instantes? O que é que eu vou dizer, Senhor? Eu chego lá, a pessoa está com o rosto sereno, tranquilo, louvando ao Senhor, dando testemunho, diz, pastor, que bom que o Senhor veio, para a gente orar junto. Eu saio de lá envergonhado, decepcionado, comigo mesmo, não é com a pessoa. Aí a gente pensa, mas pastor, como é que ela pode estar daquele jeito? Sabe como é que ela pode? Porque ela está vivendo em quem? Em Cristo. Ela está recebendo poder para isso, testemunhar disso. Nós podemos enfrentar toda e qualquer situação da nossa vida em Cristo. Nós podemos enfrentar qualquer tipo de situação de doença, de problemas financeiros, relacionamento, meus irmãos, em Cristo. Podemos. Quantos testemunhos tem ao nosso redor? Que a gente sai glorificando ao Senhor porque os nossos irmãos estão vivendo aquilo. Então a nossa força não é produzida em nós, é produzida no relacionamento que a gente tem por Cristo. Não é pelos nossos méritos, mas é pela graça infundida na minha relação com a videira. Se lembra de João capítulo 15? Jesus disse isso. Eu não estou falando nada do que Jesus não tenha dito. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Lembra-se disso, de João 15? Quem permanece em mim dá o quê? Muitos frutos. Porque, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Isso é João, isso é a lição de Cristo. Querem frutificar, querem demonstrar muita coisa, permaneçam em mim. Não vão atrás de ninguém, fica comigo. Se aproxima de mim, ora, lê, entende meus mandamentos, pratica meus mandamentos, fica comigo, permanece em mim. E vocês vão ver quantas coisas vocês podem fazer. Então, o segredo da vida cristã está aqui, na nossa união com Cristo, de quanto a gente está mais unido a Ele. Precisamos se alimentar dessa videira, dessa seiva espiritual que há no relacionamento com Cristo. Viver em Cristo é ser um canal de poder e de graça para todos que estão ao nosso redor. E você pode ser, meu irmão. Talvez você esteja pensando assim, pastor, o senhor não sabe o tipo de vida cristã que eu tenho vivido. Eu posso imaginar, porque eu também sou pecador como você. E eu queria dizer para você que existe um caminho muito maior. Um caminho que dá, sim, para refrear os nossos pecados. Dá para a gente lutar contra aquilo que a gente não quer ser. Dá sim. Porque nós temos o Senhor Jesus. Quantos de nós não queremos mudar o nosso comportamento em relação a tudo na nossa vida? A forma como a gente reage ao comportamento de outras pessoas, a forma como a gente fala de tudo e de todos, a nossa boca, a nossa língua grande,
A gente quer reagir contra, muitas vezes, nossos pensamentos pecaminosos, que somente nós e Deus sabemos o que é que passa aqui dentro. Mas tudo isso nós podemos vencer. Eu queria dizer para você que há chance de vencer em Cristo Jesus, meu irmão. Não desista de lutar contra os seus pecados. Nele nós temos como vencer. A segunda característica daqueles que estão em Cristo é que existe sabedoria para reagir, para resistir a esse mundo. Veja, verso 9 e 10, que está aí na sua Bíblia. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos. Todo aquele grupo que a gente já explicou aqui em Atos, estavam todos lá. O Sinédrio, a polícia do templo, todo mundo estava lá de novo. Aqueles mesmos que tinham ido contra João, contra Pedro, é aquela galera de sempre. Chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão. Imagine um grupo de homens, imagine a cena, todo mundo sentado, cada um sentado na sua cadeira do Sinédrio, aquela cadeira pomposa, e está lá Estevão em pé, como um réu, para ter que se defender de todas as acusações que eram feitas. E ele está lá. E o que é que o texto nos diz? Veja o verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Você já esteve diante de uma situação que você não sabe, você tinha que ir para alguma audiência, tinha que participar de alguma reunião, já esteve nessa situação e você diz assim, eu não sei nem o que eu vou dizer. Já esteve nessa situação ou não? Acho que todos nós, isso é comum a todos nós. E você diz assim, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou dizer, não sei nem o que eu vou falar. E quando você se entrega ao Senhor, busca a sabedoria da parte do Senhor, você sai da reunião dizendo assim, meu Deus, eu não sei nem o que eu disse, mas foi bênção. O que é isso? É justamente nessas horas que a gente percebe o quanto a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria do mundo. O quanto que a formação, o currículo vitae, nessa hora, faz pouca diferença. Pouquíssima diferença. É nessas horas de maior pressão das nossas vidas que a gente vê a atuação do Espírito Santo em nós, nos dando aquela palavra exata para falar, naquele momento, daquela resposta. Veja, a dupla está aqui, sabedoria e espírito. Veja, outra dupla. A primeira dupla era graça e poder. A segunda dupla agora, do verso 10, sabedoria e espírito. Viram aí? E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Veja, o verdadeiro homem sábio não é aquele que tem a capacidade de aprender coisas. Isso a gente chama do cara que é inteligente. Ele tem um QI que ele tem a capacidade de aprender muita coisa. Esse é o inteligente. Existe o tolo. Existe o inteligente, mas existe o sábio. O tolo é aquele que não aprende nunca, nem com o erro dele, nem com o dos outros. O sábio é que ele tem, não é a questão de quantidade de conhecimento. A sabedoria está ligada a quanto ele teme ao Senhor, porque é por isso que é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor, em Provérbios capítulo 1, verso 7. De quanto ele teme ao Senhor e de quanto ele sabe aplicar o conhecimento que ele tem na hora que ele precisa. Esse é o sábio. Por isso que você tem muita gente inteligente e tola. Muita gente com currículo vitae extraordinário, pós-doc, não sei o quê, e tolo. Porque ele não tem condições de capacidade de entender tudo aquilo que ele aprendeu e aplicar no momento certo. Ele sempre aplica fora de hora. Ele arrota conhecimento quando ele deveria mostrar humildade. Esse é o tipo de tolo, que ele não sabe lidar com aquilo que ele tem. O sábio não. O sábio ele tem a palavra certa, no momento certo. Veja, Estevão estava diante de uns homens letrados, cultos. Todo mundo queria pegar Estevão. Todo mundo estava usando de retórica, persuasão, retórica argumentativa. Todo mundo naquele sinédrio queria pegá-lo. E não conseguem. Por quê? Porque Estevão tinha sabedoria, mas tinha o Espírito Santo de Deus. A sabedoria do homem é alimentada pela relação que ele tem com o Espírito e vice-versa. Quanto mais ele é sábio, porque ele demonstra a questão da sua relação com o Espírito Santo de Deus. Então,
Veja, a sabedoria de Estevão não vinha de uma erudição humana, mas da presença do Espírito de Cristo nele. Como é que eu sei isso? Veja, Lucas capítulo 21, verso 15, é o evangelho de Lucas, o Senhor dizendo que eu darei a vocês boca e espírito. Quando vocês forem perseguidos, isso é promessa. O que está acontecendo aqui com Estevão é a promessa que Jesus fez em Lucas 21, 15. Quando vocês estiverem sendo perseguidos, eu vou dar boca e espírito e sabedoria a vocês. O que está acontecendo com Estevão? A promessa que Cristo tinha dito, que daria aos seus discípulos boca para falar, para se expressar, mas sempre com a presença do Espírito Santo. Então essa é a característica daqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não debate para vencer, mas ele testemunha da verdade. A gente, quando começa o ministério, a gente tem uma pretensão muito grande. Ganhar todos os debates que a gente está envolvido. Vai passando o tempo no ministério, você prefere não ganhar mais nenhum debate, mas ver as pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Você vai dando lugar à experiência. Os mais novos, e eu ainda tenho que aprender muito isso, a gente quer sempre que a nossa palavra final se estabeleça. A gente quer sempre ganhar o debate. Mas, na verdade, a gente precisava querer ganhar vidas e não debate. Se eu tiver que perder um debate para que você, meu irmão, se aproxime de Cristo, eu vou perder com o maior prazer do mundo. Porque é aqui que está o centro da questão. Aqueles homens estavam debatendo com um cara que supostamente era mais inferior intelectivamente. Mas Estevão não está preocupado de ganhar o debate. Estevão está preocupado de testemunhar da verdade. É melhor testemunhar do que ganhar debate. A sabedoria espiritual é mais do que argumento, é fruto da intimidade com Deus. O mundo pode resistir à igreja, mas não pode resistir à verdade do Espírito. O mundo pode ser contra nós, querer nos perseguir, mas se o Espírito começar a aplicar na vida dessas pessoas a verdadeira palavra, certamente ninguém subsiste, ninguém resiste à atuação do Espírito Santo de Deus. Quem vive em Cristo fala com clareza, firmeza e amor. Viver em Cristo é falar com a sua mente, agir com sabedoria e não necessariamente agir com argumentos intelectivos, sociais, para querer ganhar sempre o debate. Se tiver de perder, perca. Mas lembre-se, o Senhor sempre te dará sabedoria e espírito para testemunhar da verdade. Terceira característica de Estevão. Primeiro, lembre-se, quem está em Cristo sempre há graça e poder. Quem está em Cristo sempre age com sabedoria. Terceiro, quem está em Cristo suporta calúnia e difamação. Veja o verso 11 ao 14. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque apresentaram testemunhas falsas? Porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Vejam, compraram testemunha, subornaram gente, sublevaram, ou seja, alienaram o povo das informações de verdade e deram mentira para o povo, para que o povo viesse contra Estevão e Estevão ficasse em situação desfavorável para que se transformasse num réu. Veja, isso é maquiavelismo, isso é negócio satânico. Observe, comprar testemunha, alienar o povo, para transformar alguém em réu, para que ninguém possa ir contra esse sinédrio. Quem aqui já foi vítima disso? Quantos de nós não já fomos vítimas disso? O que nós estamos vivendo com alguns governos no mundo, será também que não é isso? Alienar o povo, transformar quem é réu em vítima,
vítima em réu. Será não é isso que a gente está vendo? O que é que nós estamos assistindo? A mesma coisa que sempre existiu e sempre existirá. Para que a gente capture alguém, para que a gente transforme alguém em réu, a gente mente, dissimula, aliena, compra testemunha. Não há nada novo debaixo do sol, meus irmãos. Absolutamente nada novo. Estevão já enfrentava o que a gente vê nos nossos dias. O que você talvez já enfrentou, o que eu já enfrentei. De testemunhas falsas, calúnias, difamação contra nós. Bem-vindo ao clube de Estevão. Incapazes de refutar a verdade, os inimigos sempre recorrem à mentira. Sabe qual é o problema? Primeiro, deixa eu colocar isso de maneira melhor. Se você nunca foi perseguido por estar em Cristo e testemunhar do Evangelho, você precisa perguntar a você mesmo se realmente você está em Cristo. Se realmente você está testemunhando do Evangelho. Porque não vai ter jeito. Se você está em Cristo testemunhando do Evangelho, é condição tranquila que você vai ser perseguido. Que você vai ser caluniado. Isso vai acontecer. O anormal é que não aconteça. Você é num grupo de amigos seus, tudo ímpio, tudo incrédulo, e você começa a testemunhar do Senhor. Se eles não te rejeitarem, se eles não te chamar para outra prova, se eles deixarem de te chamar para... Se eles continuar te chamando para outras festas, tem alguma coisa errada. O normal é que eles te excluam, o normal é que eles te deixem de lado, o normal é que eles te persigam. Toda vez que você botar o versículo lá no grupo deles, eles querem bloquear você. O normal é esse. O anormal é que nós, como testemunhas de Cristo, continuamos a ser amados por todo o povo, toda a gente, todo mundo. Isso é anormal. Então, Estevão, os incapazes de refutar a verdade, geralmente eles vêm com mentira. Eles acusam Estevão de atacar o templo e a lei. Os mesmos falsos testemunhos usados contra Cristo. Incrível como a vida de Estevão aponta para Cristo. Cristo foi justamente acusado de quê? Esse está dizendo que vai destruir o templo, reconstruir em 3 dias. Lembra-se disso ou não? Das acusações contra Pilatos. A mesma coisa que Estevão estava vivendo, Cristo viveu depois. Porque Estevão estava vivendo em Cristo Jesus. Aquele que se cumpre o que o Senhor disse. Aqui se cumpre o que o Senhor disse. Se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Jesus nunca escondeu isso dos discípulos. Em João capítulo 15, verso 20, ele diz: se perseguiram a mim, vocês também serão perseguidos. Agora, o grande problema, meus irmãos, é como a gente reage a tudo isso. Quem vive em Cristo não está isento dessas injustiças. Pelo contrário, o mundo sempre nos verá com desconfiança. A verdade desperta oposição, mas o cristão em Cristo não responde com ódio, e sim com firmeza, com mansidão, com constância, com continuidade. Vocês podem me fazer uma acusação, mas vocês têm que provar. Vão comprar testemunhas, vão alienar o povo, ok, mas nós estamos aqui e continuaremos aqui, resistiremos firmemente no Senhor. Estevão não pede para negar Cristo e ir embora da cena, mas Estevão continua lá e vai ser morto por causa do seu testemunho. Vocês vão ver isso no capítulo 7. Mas não sai da posição que Deus lhe colocou. A lição para nós: viver em Cristo é aceitar o privilégio de sofrer por Ele. Você está pronto a isso? Sofrer por Cristo, sabendo que a glória vindoura é muito maior do que qualquer humilhação do tempo presente. Por que a gente gosta de sofrer? Quando a gente está falando isso aqui, não entenda, isso aqui não é masoquismo. Ninguém aqui gosta de sofrer, ninguém aqui quer sofrer. Mas se o preço pelo qual nós temos que sofrer é para manter o nome do nosso Senhor em alta nas nossas vidas, o testemunho dele em alta nas nossas vidas, para que as pessoas se encontrem com ele, isso é um preço muito pequeno que a gente tem que pagar. Até porque o preço que ele pagou para nos salvar é infinitamente maior do que nós pagamos hoje para manter o testemunho diante de Deus e dele. O preço dele foi primeiro envelopar-se no corpo de carne dele. Isso é humilhação para Deus.
Isso é limitar a glória do Senhor num corpo desse. Ele teve que fazer isso num corpo. Isso é vexame para um Deus que é espírito, meus irmãos. E ele se encarnou, ele se humilhou, ele passou por toda a situação dessa vida. Teve fome, teve sede, foi chacoteado, foi humilhado na hora de sua morte, fizeram teatro com ele, fizeram tudo com ele. E você acha que esse tipo de sofrimento foi para quê? Para que eu e você não fôssemos sofrer também por ele? Ele sofre por nós primeiro para nos preparar para tudo aquilo que vem depois. Entenda bem uma coisa. Nós não falamos de sofrimento porque gostamos. Falamos de sofrimento porque é testemunho de que nós estamos vivendo em Cristo. Se eu não estou sofrendo por alguma coisa, é porque provavelmente eu não estou vivendo em Cristo. Eu não falo de sofrimento porque eu acho bonito sofrer, não. Eu choro, você chora. Nas noites negras da nossa alma, quando a gente não tem mais para onde recorrer, a gente chora. A tempestade dura uma noite, então, mas nessa noite da tempestade a gente chora, mesmo sabendo que a bonança vem pela manhã. A gente chora, não tem problema. Agora, o que eu não posso é querer me afastar dos sofrimentos legítimos por causa da minha condição em Cristo, porque isso garante que eu estou nele. Isso garante a minha vida eterna. O que ele fez, e se eu estou nele, e os meus sofrimentos atestam que eu tenho a vida eterna. Então, não corra do seu sofrimento. Agora, lembre-se, existem sofrimentos legítimos por causa de Cristo. Existem sofrimentos porque você produziu esses próprios sofrimentos na sua vida. Cuidado, calma. Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 3, capítulo 4, Pedro está explicando o sofrimento, ele diz assim, por que vocês estão estranhando o sofrimento que surge no meio de vós para provar-vos? Não estranhe esse tipo de sofrimento. Agora, ninguém sofra porque é ladrão, malfeitor. Isso é a palavra de Deus, está lá, escrito em Pedro. Aí tem cara que fez uma negociada errada e agora está perdendo tudo e está dizendo que está sofrendo. Por quê? Por causa da sua própria decisão, sua própria escolha. Isso não é sofrer por Cristo. Sabe quando é que você sofre por Cristo de verdade? É quando você está sempre fazendo pela motivação correta do seu coração e é querer abençoar as pessoas e as pessoas não estão entendendo e elas respondem mal a você. Aí você está sofrendo por Cristo. Quando você diz a um amigo que ele está errado no caminho que ele está indo, porque esse caminho não é o caminho de Deus, e ele reage mal contra você, ele te bloqueia, você perde a amizade com ele. Esse é o sofrimento que eu estou me referindo. Não sofrimento, por exemplo, de tomar decisões que você tomou lá atrás, e agora você está no estado que você está, e você fica botando culpa em Cristo. Não, senhor, volte e conserta. Volte e conserte. Isso não é sofrimento cristão. O sofrimento cristão é quando eu estou amando, quando eu estou me dedicando, quando eu estou servindo, quando eu estou sem interesse escuso nenhum e só recebo pedrada, só recebo cara feia, só recebo mal satisfação. Aí eu estou sofrendo por Cristo. Mas sofrimento, negócio errado que você fez, decisão errada que você tomou, de que você deveria vir ou deveria ir, e você bota isso na conta de Cristo? Não, senhor. Isso não. Isso é consequência do sua decisão anterior que você fez dizendo que era por causa de Cristo. Não era. Isso precisa ser dito, meus irmãos. Eu disse isso com tremor e tremor diante de Deus, porque a gente não pode botar a culpa dos nossos insucessos no Senhor. Dos nossos fracassos no Senhor. Não. Aqui Estevão não está sofrendo porque ele tomou uma decisão errada. Não. Ele está sofrendo porque ele decidiu se vir ao Senhor. Aqui Estevão está mentindo, está se levantando tudo contra ele, porque ele não desiste de anunciar o nome de Cristo. Esse é o sofrimento legítimo. Mas sofrimento de nossas decisões, que nós tomamos dizendo que oramos. Seja sincero, muitos de nós tomamos decisões e nós só oramos para anunciar a Deus qual é a decisão. Quantos de nós ora mesmo, dizendo assim, Senhor, eu não vou me mexer enquanto o Senhor não me mostrar o que eu tenho que fazer? Não, você já chega para Deus dizendo, eu vou, e o Senhor me abençoe que eu estou indo. Você comunica suas decisões a Deus muitas vezes. Você comunica suas estratégias. A oração verdadeira e sincera é, Senhor, o que eu tenho que fazer? E eu não vou me mexer enquanto o Senhor não me mostrar. E faça esse teste para você ver.
Davi fez isso. Quando sentou no reinado, os amalequitas se reuniram e disseram, nós vamos contra Saul. Contra Davi. Davi não se levantou dizendo, eu sou o rei agora de Israel, quero nem saber. Eu já venci Saul, não vou vencer qualquer um que se levante aqui. Não, sabe o que Davi fez? Se ajoelhou, capítulo 8 de 1 Crônicas, a partir do verso 14, Davi se ajoelha e diz, eu não me movo enquanto o Senhor não disser o que eu tenho que fazer. Deus responde a Davi, levante, vá, que eu vou dar eles nas suas mãos. Davi pega o povo, vai lá e vence a primeira batalha contra os amalequitas. Depois os amalequitas os filisteus. Os filisteus se reorganizam e voltam. Quando voltam, você oraria a segunda vez? Você já tinha orado, né? A gente é econômico na oração. Já tinha orado, Deus já tinha abençoado, já ganhei a primeira batalha, não vou nem orar, vou de novo. Davi se ajoelha de novo e diz assim, eu não vou, o que é que eu tenho que fazer? Eu não vou se o senhor não for. Deus diz o seguinte, então agora você vai mudar a estratégia, se reorganizar, não foi? Agora a gente vai acabar ele de uma vez. Como é que a gente vai fazer? Veja só, eu vou vir na frente, derrubando as árvores, eles vão pensar que é um som de exército. E você vai por trás. Quando eles recuarem de lá, vocês pegam ele na retaguarda. Deus não apenas respondeu a oração, Deus deu a estratégia de vencer a batalha. Você quer vencer batalhas com a sua estratégia, com a sua vontade, com os seus planos, não vai dar certo. Você vence com a estratégia de Deus, com os planos de Deus. Você vence esperando Deus mover a peça do tabuleiro, não você se precipitando com a próxima jogada. Nós precisamos não nos mexer muitas vezes e deixar que Ele mova a peça. E aí a gente move a peça e depois quer que Deus corra atrás para abençoar. A gente mexe no tabuleiro e diz assim, Senhor, agora arruma o jogo? Como? O jogo já está perdido, meu filho. Você tem que recomeçar o jogo. Derrubar o seu rei e sua rainha, botar os peões de volta, começar o jogo de novo. De novo. Tem partidas que você vai ter que desistir. E recomeçar outra vez. Porque você tomou decisões que você disse que sofre, porque você acelerou o jogo. E Deus não estava querendo que você acelerasse. Então, cuidado com isso. Eu tenho muito cuidado quando a gente fala de sofrimento e calúnia. Porque tem muita gente sofrendo no nosso meio porque está tomando decisões equivocadas. Porque está se precipitando. E a última coisa que eu queria fechar, a palavra de hoje é o verso 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Essa passagem, esse final da descrição de como Estevão se comporta é realmente impactante. Veja, ele está prestes a ter uma decisão sobre sua vida, sobre se vai viver ou se vai morrer. Entenda? Estevão estava diante do sinédrio que tinha capacidade de sentenciá-lo à morte. E ele sabe disso. E todo mundo sabe disso. Ele já tem enfrentado o interrogatório, Deus tem dado sabedoria e graça para ele. Ele enfrentou calúnia, difamação, mentira, e ele está lá em pé, firmado. E a última passagem dessa perícope introdutória ao martírio de Estevão, que a gente vai ver na semana que vem, é ver um homem com rosto sereno, tranquilo, rosto de anjo. Todos estavam assentados no sinédrio, viram seu rosto daquela maneira. O rosto de Estevão não brilhava por misticismo, mas porque refletia a presença de Cristo em seu interior. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O rosto demonstra a paz que é interior. A teologia da face, do rosto, é uma teologia bíblica muito importante. Lembre-se da bênção araônica, que o Senhor levante sobre vós o rosto e vos dê a paz. Quando o Senhor retira de nós o rosto, ele disse, capítulo 1 de Isaías, vocês multiplicam as vossas orações, eu escondo de vocês o rosto.
O sinal do rosto é reflexão da presença. Quando Deus retira é porque Deus não está presente. Quando Deus volta a face é porque Ele está presente. E quando o texto de Lucas está refletindo sobre o rosto, ele está mostrando que a presença do Senhor é com Estevão. Os ímpios estão olhando, estão dizendo assim, o rosto desse cara é diferente. Pastor, mas talvez Lucas não tivesse na cena. É verdade. Como é que o Lucas é tão detalhista desse jeito, pastor, que a gente só vê Lucas depois do capítulo 9, depois do capítulo 19, quase, 17, é que a gente vai ver na presença de Lucas. Como é que Lucas sabe de tudo isso? Quem é que estava na cena? Apóstolo Paulo. Paulo matou Estevão, lembra-se disso? Quem é o companheiro de viagem de Lucas? Paulo. Quem dá testemunho do rosto de Estevão? A Lucas? Paulo. Estevão, Lucas, você precisava ver. Aquilo eu vi, Lucas. Lucas, o sinédrio todo sentado. Uma pressão grande naquele homem, Lucas. Lucas, e a gente está olhando para ele, a gente quer matá-lo. Tem ódio nos nossos olhos. Lucas, você precisava estar lá para você ver. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu olhei para aquele rosto, Lucas, e ele estava sereno, cheio de paz, rosto como de anjo. Alguém pode testemunhar isso de você, como o apóstolo Paulo testemunhou isso de Lucas? Quando estão olhando para a sua face, o rosto que eles estão vendo? Ódio, desespero. Ou serenidade, tranquilidade, entendendo que o Senhor é com a gente. Paulo deu esse testemunho de Estevão. Foi Paulo que deu. E Lucas registrou, dizendo que o rosto dele era como um rosto de anjo. Assim como o rosto de Moisés, roxo resplandecia quando Moisés estava na presença de Deus. Êxodo, capítulo 34, verso 29, se lembra? Quando Moisés desceu do monte, desceu da presença de Deus, o rosto de Moisés resplandecia. Rosto sereno e resplandecente é sinal de presença. É quem está em intimidade, quem está diante da presença do Senhor. E de Estevão resplandecia a comunhão com Cristo. Essa é a paz que excede todo entendimento, visível no semblante de Estevão. É Filipenses 4:7. Apóstolo Paulo diz que nós deveríamos orar por uma paz que excede todo entendimento. Eu queria fechar aplicando algumas coisas para nós. Primeiro, meus irmãos, nós estamos realmente vivendo Cristo ou apenas falando sobre Ele? Como é que está a sua vida? A minha vida. O que nós temos visto mesmo? Como está o nosso rosto, marcado pela ansiedade do mundo? Lágrimas rolam e vertem do nosso rosto por causa dos nossos pecados ou por causa da nossa aflição, da nossa angústia, da nossa ansiedade por coisas que ainda nem foram decididas na nossa vida e a gente chora copiosamente. Mas pelos nossos pecados nós temos chorado. Como está o nosso rosto? Seco ou cheio de lágrimas? Por coisas com motivações que não deveriam ser a primeira na nossa vida? Pelo aquilo que você chora, por aquilo que você ora. Aí está a motivação do seu coração. Lembre-se disso. Pense nisso. Não adianta você dizer uma coisa e estar sentindo outra. Não vai fazer eco na vida de ninguém. A nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Não adianta você dizer que não está preocupado e só fala daquilo. Você está preocupado. Você está preocupado. Não se engane. Não ache que você vai enganar a Deus ou qualquer pessoa quando você diz assim, não estou preocupado com isso não, mas você só fala daquilo. Você só volta para falar daquilo. Você só se preocupa em falar daquilo. Não se engane. Alinhe seu coração com o Senhor. E você vai ver que de sua boca vai começar a sair outras coisas. Seu sentimento será outro. Porque você vai começar a viver em Cristo Jesus. Quem vive em Cristo pode ser caluniado, perseguido, injustiçado, mas permanece em paz.
porque Cristo vive nele. Já não sou eu que vive, diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Que essa seja a realidade da sua vida e da minha vida. Porque de outra sorte, meus irmãos, a gente não vai encontrar felicidade nesse mundo. Não vai. Eu temo que a gente viva 60, 70, 80 anos e a gente não se encontre com a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade desse mundo é quanto nós temos capacidade de enfrentar esse mundo em Cristo, desfrutando de tudo que Ele tem para nos dar. Ele tem muita coisa para nós e não precisa ser do seu jeito nem do meu jeito. Às vezes vai ser aqui, vai ser lá, não importa onde for, o importa é a presença dEle conosco, inteiramente conosco, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nos dar e dar coisas grandes, eternas, e não coisas passageiras, que a gente está preocupado com a casa, com o carro, que tudo isso desvaloriza, vai embora, com que onde nós vamos morar ou trabalhar. Essas coisas quem se preocupa, diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, são os gentios. Se vocês me buscarem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, diz o Senhor Jesus, todas essas coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas a vocês. Nós vivemos debaixo de promessa, meus irmãos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queria falar com os nossos adolescentes que estão aí. Estão aí a galera, né? Está dormindo não. E nem no celular. Com certeza não estão. São treinados pelo pai em casa para ouvir a palavra de Deus aqui. Eu queria falar com você, adolescente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estão lhe enganando dizendo que você vai encontrar satisfação nos games. Nos games. Estão dizendo que você vai encontrar satisfação nos esportes. Vocês não vão. Joguem bastante. Curtam bastante. Brinquem. É a fase de vocês. Ninguém quer que vocês sejam tristes, vocês precisam ser vivos, alegres, vocês são jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus está em vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Busque em primeiro lugar o Cristo da vida de vocês. Em primeiro lugar, seja Cristo na vida de vocês. Porque aí vocês vão saber qual conteúdo que vocês vão assistir, qual a série que vocês vão ter que maratonar ou não, mas sem perder a perspectiva de que o Senhor precisa ser o centro da vida de vocês. E quando Ele for o centro da vida de vocês, jovens e adolescentes, vocês vão encontrar satisfação em pouco jogo, em pouca tela, mas em muita relação, muita comunhão. E vocês vão encontrar mais prazer ainda em descobrir quem é o Deus da vida de vocês. Vocês precisam voltar a pensar nisso. Cuidado com muita tela, cuidado com muita série. Quando vocês estão envolvidos em muitos games e muita série, é porque o coração de vocês estão sendo tomados para essas coisas. Quando vocês voltarem para Cristo, vocês vão ver como a série diminui de importância. Quanto o jogo não é mais tão legal quanto era antes. Quanto praticar, ser aceito lá naquele grupinho da tua escola, que eu sei que alguns de vocês estão sendo rejeitados nesse momento em algum grupo da escola de vocês. Mas não se preocupem com a rejeição que vocês enfrentam na escola. Vocês são amados aqui, vocês têm a família de vocês, vocês têm uma igreja, vocês têm mais do que isso, vocês têm Cristo. E Cristo é suficiente para você. Quando você se relacionar com Ele, todas essas coisas vão perdendo o grau de importância que hoje tem na vida de vocês. Aquela série vai diminuir a importância, aquele game que você é viciado para passar no novo level, né? No novo nível, vai diminuir. E vocês vão amar mais o Senhor de vocês. E vocês vão encontrar um prazer que vocês nunca encontraram, nem no game, nem nas séries, nem na escola, nem no grupinho da escola, nem na prática do esporte, qualquer lugar que vocês estejam, vocês vão encontrar isso em Cristo Jesus. Ouça o pastor de vocês. Escute o que eu estou dizendo. Busque o Senhor. Busque viver nele. Viva mais intimamente com Ele. Ore, leia, né? Pratique os quiz. Sabe game bom para vocês? Faz os quiz de perguntas aí, bíblica. Avança nesses games, né, de quiz, de pergunta bíblica, para você ver como você vai se satisfazer naquele que é o Deus de vocês, da vida de vocês. Que Deus nos abençoe.